A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Eu vou ler aqui em Apocalipse capítulo 1, versículos do 1 ao 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A primeira coisa é que revelação de Jesus Cristo, que Jesus ele deu aos seus servos, né? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Essa palavra revelação, né, no grego, significa desvendar, descobrir. E isso, o livro do Apocalipse, ele traz essa revelação das coisas que brevemente devem acontecer. E que Jesus, ele notificou essas coisas, né? Ele mostrou aqui, através do livro do Apocalipse, através da vida de João, ali na ilha de Patmos, para os seus servos, aqueles que servem a ele, tanto naquela época, quanto no decorrer da história até nós. Então, a João é enviado um anjo, o qual se identifica como servo de Deus. Essa palavra também, na Bíblia, significa também escravo, aquele que serve por obrigação ou também por boa vontade, por vontade própria. No versículo 3, bem-aventurado aquele que lê, né? Essa é a primeira de 7 bênçãos que se encontra nesse livro de Apocalipse, né? Bem-aventurado aquele que lê, e os ouvidos que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Essa palavra também, no grego, significa ler em voz alta, né? Na igreja primitiva, as pessoas se aglomeravam ali, se juntavam para ouvir a palavra ser lida em voz alta, e para que todos pudessem escutar. Então fica bem-aventurados os que leem, os que ouvem e os que guardam as coisas que estão escritas nessa profecia. Porque se ler, se ouvir, mas não crer e não praticar, também não adianta nada. Então, Stanley Horton, ele fala assim: as bênçãos não vêm sobre leitores negligentes ou ouvintes desatentos, mas sobre aqueles que amorosamente obedecem aos preceitos e mandamentos encontrados neste livro. Então, as bênçãos, elas vêm sobre aqueles que leem, os que ouvem e os que guardam, mas não sobre aqueles que são negligentes em não praticar, né, em não seguir essa palavra. Então eu fico maravilhado de como Jesus ele se importa aqui em mostrar aos seus servos essa revelação, mostrar aquilo que iria acontecer, né? Em João capítulo 15, versículo 15, Jesus fala para os discípulos que já não chamaria eles mais de servos, mas de amigos, porque um servo, seja, como eu já falei, essa palavra ela tem uma conotação de escravo, né, na Bíblia, já não os chamaria de servo, mas de amigos, porque o servo ele não sabe o que o seu senhor
os planos do seu Senhor, mas os amigos ou o amigo, ele sabe o plano do seu Senhor, porque já não é mais servo, mas é amigo, né? Muitas vezes a gente tem planos e as pessoas que a gente confia, as pessoas que a gente ama, a gente compartilha com essas pessoas. Já deixando um parênteses aqui, não compartilhe seus sonhos ou aquilo que seus planos com todo mundo, né? Só com pessoas que você confie, que vê que quer o seu bem e que realmente ama você, né? Mas Jesus, ele faz aqui com que eu e você saibamos, né, os planos dele, os planos desde a época que ele veio até os dias de hoje e o futuro depois que nós não estivermos aqui também. Então aproveite essa revelação de Jesus. Conheço algumas pessoas que têm medo do livro do Apocalipse, que têm receio, que não querem ler, outros que falam que não entendem, mas essa revelação ela foi feita para nós, como no começo do versículo do capítulo 1 fala, né, de revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Então não tem por que ter medo, não tem por que ter receio. É um livro que às vezes tem uma linguagem um pouco difícil, né? Uma linguagem simbólica. Muitas vezes a gente precisa de auxílio de bíblias de estudo ou de livros para poder entender essas profecias que são descritas nesse livro. Mas não podemos ter medo nem receio de ler, porque foi Jesus Cristo que deixou para mim e para você, para nós lermos, para nós crermos, para nós praticarmos, para nós entendermos. Por isso nós devemos buscar aprender esse livro, não só ele, mas também como a Bíblia inteira também. Então, irmãos, futuramente eu vou estar falando sobre mais um pouco sobre outros versículos sobre o livro de Apocalipse, se Deus quiser. E deixe o seu like, compartilhe se te ajudou de alguma forma. Lembrando que esse estudo aqui, essa palavra, é feita para pessoas que não são mais simples, tá? Se você já tem seu curso teológico, se você já tem seus estudos, se você já sabe, já conhece bastante, né? Não é para você, mas se você é aquela pessoa que está começando a ler a Bíblia, está começando a entender, se você precisa se aprofundar um pouco mais, é para você, então, esse estudo, essa palavra, tá? Mandem suas dúvidas, seus comentários, escrevam aí, fique à vontade. Eu estarei respondendo, estarei, na medida do possível, falando com vocês através dos vídeos. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.